Aí, em 1943, o PCB decide apoiar o governo de Getúlio, alegando que havia uma ameaça do fascismo no Brasil. Se o próprio governo de Getúlio havia se aproximado, do ponto de vista prático, do fascismo alemão. Então veja, como é que você ia defender um governo que, além de ser um governo burguês, né, era um governo que tinha práticas fascistas contra o movimento socialista, o movimento operário no Brasil, reprimia todas as greves, todas as manifestações que haviam em nosso país. Mas aí, o Partido Comunista do Brasil, o PCB, inventou essa história de que havia uma ameaça do fascismo no Brasil e de que era necessário se aliar com o governo de Vargas para combater o fascismo. Né? Bom, nessa época aí, em 1843. Mas veja, apesar de todas essas vacilações do PCB, o PCB teve grandes pensadores e grandes intelectuais. Eu poderia citar aqui vários deles, além do Caio Prado Júnior, que eu vou falar daqui a pouco, né? Nelson Werneck Sodré. Bom, olha, teve grandes intelectuais que deram, Otávio Brandão também, que deram grandes contribuições à literatura marxista em nosso país. Eu vou citar apenas o Caio Prado Júnior, que é o mais importante de todos. O Caio Prado Júnior, junto com o Mário Pedrosa, são os dois principais militantes de esquerda no Brasil. E o Caio Prado Júnior pode ser considerado como o grande pensador marxista do Brasil. Tem aqui obras que devem ser lidas por todos que querem conhecer o marxismo. Todos. História Econômica do Brasil, que é a primeira análise marxista da nossa economia, da nossa história. Né? Formação do Brasil Contemporâneo, Evolução Política do Brasil e a Revolução Brasileira. Esses textos estão à disposição de todo mundo. Qualquer biblioteca aí na área de ciências humanas vocês conseguem encontrar. E são textos pouco lidos, até pelos militantes de esquerda. Praticamente desconhecem a obra de Caio Prado Júnior. Bom, aí alguns outros fatos. Em 1946, o PCB começa a ter influência eleitoral. Né? O partido só começa a ter influência eleitoral a partir do final já, depois do governo Vargas, né? Em 46. E consegue eleger uma bancada bem expressiva para a Câmara, né? Para as Assembleias Estaduais e para o Senado. Eles elegem o Luiz Carlos Prestes para o Senado. No começo da década de 50, o PCB adota novamente uma posição ultra-esquerdista, considerando que a Revolução no Brasil era iminente. Tem um texto de 1853 do PCB que dizia que a Revolução no Brasil já estava para acontecer. E, portanto, né, os trabalhadores deveriam se mobilizar porque logo estariam no poder. Evidentemente que não tinha nada disso ocorrendo no Brasil. O próprio Luiz Carlos Prestes, nessa época, estava em situação de quase que de desarticulação completa com o movimento político, né, no Brasil. O Prestes, nessa época, estava escondido, não sabia nem o que estava acontecendo. Era mantido escondido exatamente por conta da repressão, né, da repressão e das perseguições que o Partido Comunista estava sofrendo nessa época. Então, na verdade, não existia nada disso que eles estavam falando. De 1956 a 1962, ocorre a primeira crise, a segunda, porque a primeira foi aquela que formou a oposição de esquerda. Ocorre a segunda crise do Partido Comunista Brasileiro, que foi exatamente a divisão do partido em duas organizações. O Partido Comunista Brasileiro agora, porque o PCB mudou o nome, passou de Partido Comunista do Brasil, né, para Partido Comunista Brasileiro, e continuou usando a sigla PCB, e um outro grupo, liderado por outros militantes, né, a gente poderia citar aqui vários deles, mas João Amazonas, o mais importante, forma o PCdoB, né, que é o Partido Comunista do Brasil. Do Brasil, eles continuam, né, a sigla diferente, PCdoB, mas utilizando a velha nomenclatura Partido Comunista do Brasil. Qual foi a causa dessa cisão? No final da década de 50, 1956, houve o 20º Congresso do Partido Comunista Russo. Nesse congresso, o Khrushchev, Nikita Khrushchev, que era o presidente da Rússia na época, ele faz um relatório e divulga esse relatório no 20º Congresso do partido, relatando os crimes que foram praticados por Stalin na época do seu governo, de 1923-24 até a sua morte em 1953. Esse relatório vai abrir uma crise no Partido Comunista da Rússia e vai também levar a uma crise praticamente todos os partidos comunistas do mundo. Primeiro, os militantes negavam que esse relatório existisse.
Depois, eles souberam que realmente o relatório foi feito, foi apresentado no Congresso do Partido, né, em que os fatos relatados não chegavam nem perto da verdade dos crimes que tinham sido praticados por Stalin. Relatava apenas parte deles, não os mais importantes, os crimes mais importantes que ele havia cometido. Pra vocês terem uma ideia, toda a vanguarda militante de 1917, que atuou na Revolução Russa, foi morta por Stalin. Não sobrou um militante do antigo Partido Bolchevique. O único militante da época que sobrou foi Stalin. Todos os outros, inclusive Trotsky, foram mortos pelo governo de Stalin. Todos, se você pegar todos, inclusive tem até, se você encontra isso na internet, tem um cartaz com todos os militantes da época do Partido Comunista. Todos eles foram mortos, só sobreviveu o Stalin. Foram encarcerados, alguns sofreram processos, foram chamados de contra-revolucionários e foram encarcerados e depois mortos, fuzilados. O único que sobrou foi Stalin. Se a gente for levar em consideração que na época de Stalin foi feita uma coletivização forçada do campo, a partir de 1927, onde morreram milhões de camponeses na Rússia. Se a gente levar em consideração os vários crimes que foram feitos contra militantes que não eram da direção do partido e de pessoas da sociedade civil durante essa época, chega a milhões de pessoas que foram mortas durante esse período, de 23 até 53. O que acontece? O Khrushchev chega em 56, no Congresso do Partido, depois que o Stalin morreu, não era louco de fazer antes de 53, né? Como ele sucede Stalin, ele chega em 56, no primeiro Congresso depois da morte de Stalin, e relata os crimes que foram praticados no período. E defende um processo de desestalinização do partido, desburocratização do Partido Comunista Russo. Evidentemente que isso não vai acontecer nunca. O partido vai continuar se regendo pelas mesmas teorias e mesmos referenciais anteriores. Mas isso aí vai causar uma crise do Partido Comunista no mundo todo. No Brasil, vai levar a essa divisão de 1962. O grupo, liderado por João Amazonas, dizia o seguinte, a tese deles era o seguinte: o Partido Comunista do Brasil, o PCB, abandonou o marxismo revolucionário e seguiu o mesmo caminho do Partido Comunista da Rússia, abandonando a Revolução Armada. Portanto, defendem a tese da Revolução Armada como a estratégia fundamental do movimento socialista. Saem do partido e formam o novo partido chamado PCdoB. Depois que o PCdoB sai de dentro do PCB, o PCB vai passar por inúmeras outras crises e cisões. Para vocês terem uma ideia, na década de 60, surgiram mais de 40 organizações, 40 partidos diferentes dentro do PCB. 40 partidos que saíram das crises do PCB. E aí, essas organizações, elas procuram se aproximar de outras experiências. Como para elas, o PCB havia abandonado completamente a teoria revolucionária, as ideias revolucionárias, ao negar o que eles chamavam de marxismo-leninismo, do qual o Stalin era considerado a figura principal para eles. Veja, eles começam a se aproximar de outras experiências políticas. Para onde é que eles vão? Vão se aproximar dos cubanos, da experiência da Revolução Cubana e da experiência da Revolução Chinesa. Na década de 50, houve uma divisão, também um cisma, uma ruptura entre a China e a Rússia. Porque, como a Rússia queria determinar a política de todos os partidos do mundo, e o Partido Comunista Chinês não aceitava, porque eles tinham um mentor deles, que era o Mao Tse-tung. Eles não aceitavam a ingerência do Partido Comunista Russo. Isso vai causar um cisma entre eles. Vão romper, a China rompe com a Rússia e se aproxima dos Estados Unidos a partir da década de 60. E veja, os marxistas ou os comunistas brasileiros, eles vão ora se aproximar da experiência da Revolução Cubana, ora se aproximar da experiência da Revolução Chinesa. E aí a gente tem que levar em consideração que o Brasil vivia em plena ditadura militar. Isso vai fazer com que eles, a partir da interpretação que eles tinham da Revolução Cubana, qual era a interpretação que eles tinham da Revolução Cubana? Eles achavam que a Revolução Cubana foi produto de um grupo de intelectuais, de estudantes, bem organizados e bem treinados. A ideia que eles tinham é que se você formasse um grupo de intelectuais, de estudantes, bem organizados, que tivessem aulas de guerrilha, que tivessem armas na mão, poderiam
indo para o campo ou estabelecendo-se nas cidades, iniciar um processo de guerrilha, né, de guerra de guerrilha, e aí conquistando parte do campesinato no campo e parte dos trabalhadores na cidade, iriam construindo as condições para a revolução socialista no nosso país. Algumas organizações continuavam defendendo aquela mesma teoria da revolução por etapas. Primeiro a revolução democrática e depois a socialista. Mas algumas dessas organizações já defendiam que a Revolução Brasileira era uma revolução socialista. Não tinha duas etapas revolucionárias, tinha uma única etapa que era a Revolução Socialista, a tomada do poder pelos trabalhadores e o início da construção do socialismo. Mas vejam, essa interpretação que eles faziam da Revolução Cubana era uma interpretação equivocada. O que criou as condições para a vitória do grupo de Fidel Castro e de Guevara em Cuba foram as condições históricas do país. O país vivia uma crise econômica de dimensões espetaculares. O país vivia numa ditadura, que era a ditadura do Fulgêncio Batista, e as massas cubanas estavam em ebulição. Os trabalhadores estavam no campo, os camponeses estavam em ebulição, os trabalhadores na cidade também, né, se organizando. Quer dizer, era outra situação completamente diferente. No Brasil era o contrário, com exceção das manifestações estudantis e de alguns setores da intelectualidade, de artistas, os trabalhadores em nosso país estavam completamente desorganizados. Inclusive, né, numa situação, do ponto de vista político, completamente sob o controle da ditadura e dos sindicatos pelegos. Então veja, a partir dessa interpretação que eles faziam da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana, eles procuraram implementar grupos de guerrilha aqui no nosso país. E aí o que é que aconteceu? Todas as experiências dessas organizações foram frustradas, todas elas foram destruídas, os seus militantes foram presos, desapareceram, alguns foram para o exílio e grande parte deles foram assolados pelo exército da ditadura militar. Não tinha como dar certo isso no nosso país. Como é que você vai fazer revolução com alguns gatos pingados? Grupos, que às vezes chegavam a ser grupos de 10 militantes. E eles achavam que iam fazer revolução no Brasil com 10, com 20, com 30 militantes. Se você contar todas as organizações desse período, não chegava a 1000 militantes, chegava nem a 800 militantes. Todas as organizações chegavam a 800 militantes. Todas, mesmo que elas se unissem e formassem um único partido, né, como é que 800 militantes vai fazer revolução aonde? Sem os trabalhadores, sem conquistar os trabalhadores, sem estar inserido nos movimentos sociais, sem estar dirigindo os sindicatos. Como é que vai fazer revolução? Não existe. O que foi que aconteceu? Essas organizações que eram muito importantes na época foram todas dizimadas. Todas elas. Por exemplo, a ALN, a gente poderia até citar algumas aqui. A ALN, Aliança Libertadora Nacional, do Carlos Marighella, né? O PCBR, que era o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que também foi uma cisão do PCB, que era dirigido por um baiano, né, o Jacob Gorender, por Apolônio de Carvalho e Mário Alves. Inclusive, Mário Alves foi um dos principais teóricos do marxismo no Brasil. Outras correntes, né, como o MR8, que depois vai se dissolver no interior do PMDB, né? Hoje existe apenas formalmente, mas a AP, a Ação Popular, a POLOP, que era a Política Operária, né? O PCdoB, a Ala Vermelha, que já foi uma cisão do PCdoB, né, do Partido Comunista do Brasil. O PCR também, que foi o Partido Comunista Revolucionário, que foi uma outra cisão do PCdoB. Então o referencial deles era esse. Era o maoísmo, no caso da Revolução Chinesa, e o castrismo da Revolução Cubana. Então a gente tem muito claro uma divisão do marxismo em nosso país, como era no marxismo no mundo todo. De um lado, as correntes que se amparam no referencial das revoluções russa, chinesa, cubana, né, e que nasceram de um referencial comum, que é o stalinismo, né, e que apesar de algumas delas negarem o stalinismo, inclusive fazerem críticas ao stalinismo, continuaram na sua prática diária defendendo as teorias da revolução por etapas e da revolução em um só país. E de outro lado você tinha um segmento que tinha a origem no referencial trotskista, que defende a revolução permanente, né, o processo da revolução socialista permanente, sob a liderança da classe operária, né, e que se opõe aos métodos da burocracia que se instalou em vários desses países onde houve revoluções socialistas desde 1917.
No final da década de 70, a gente vai ter um ressurgimento. Depois que essas correntes que se entregaram à luta armada durante a ditadura militar foram desorganizadas e foram destruídas, né? Principalmente a experiência lá do Araguaia, que foi dirigida pelo PCdoB, que em 1973, 74 já estava completamente dizimada pela ditadura militar. O movimento socialista ele só vai se reorganizar novamente no final da década de 70, quando começam a surgir os movimentos dos trabalhadores, né, principalmente na região do ABC, as grandes greves. Quer dizer, você já tem um período histórico de desagregação da ditadura militar. A ditadura militar já em crise, a economia mundial em crise, os trabalhadores em condições miseráveis, né, porque a inflação era galopante. Vocês se lembram que esse período aí, inclusive, é denominado de década perdida, que é a década, principalmente a década de 80. Então, é a partir desses elementos históricos de crise da economia mundial que vão começar a ressurgir novamente as manifestações e as greves dos trabalhadores em nosso país. É nesse momento que a esquerda começa a se organizar novamente. E aí aquelas correntes trotskistas, correntes vindas do stalinismo, vão, em grande parte, se entregar à tarefa de construção de um partido chamado Único Partido dos Trabalhadores. Essa ideia do Partido dos Trabalhadores surge no final da década de 70, se concretiza aí no início da década de 80. Para ele, confluem praticamente todas as organizações, com exceção do PCB e do PCdoB, né, que vão continuar sendo independentes do Partido dos Trabalhadores, mas o restante da esquerda vão todo para dentro do Partido dos Trabalhadores, porque naquela época era o partido que dirigia, começava a dirigir, que agregava a grande maioria dos trabalhadores em nosso país. Vocês sabem de toda a trajetória do Partido dos Trabalhadores. É um partido que era formado por várias correntes diferentes, né? Era formado por parlamentares, que eram parlamentares reformistas desde o princípio, desde o início da década de 80, eram parlamentares reformistas, né? Que basicamente se dedicavam à atuação parlamentar e eleitoral. Continuam a parte do PT até hoje desse jeito, né? Que tem o parlamento como profissão, né, de vida, e do qual, inclusive, sobrevive economicamente. A outra parte era formada por setores da igreja, ligado principalmente aos setores de base da igreja, a teologia da libertação, e uma série de outras correntes, né, correntes políticas que iam do trotskismo até correntes que vieram do stalinismo e da luta armada na época da ditadura militar. E você tinha também um setor importante do sindicalismo, que era o sindicalismo lulista, dirigida por Lula, que era o setor que organizou as greves do ABC no final da década de 80. Isso era o Partido dos Trabalhadores. No início, o Partido dos Trabalhadores tinha um discurso relativamente dúbio, né? Ora defendendo ideias que se aproximavam do socialismo, ora defendendo ideias de gradualistas, de transformações gradualistas, exatamente porque dentro do partido você tinha uma tensão entre várias correntes, né, que ia do reformismo até as correntes revolucionárias. No final da década de 80, o Partido dos Trabalhadores vai passar por uma limpeza interna. Em 89, depois da eleição, o partido, nos seus primeiros congressos, vai começar a fazer uma limpeza interna. Primeiro, vai reformular as suas antigas teses, principalmente o seu estatuto, né? Vai exigir que as correntes revolucionárias que atuam no interior do partido, né, se disciplinem perante a direção do partido, né? Vão adotar de forma mais clara a tese do governo democrático e popular saindo das eleições, né, e portanto construindo na horta da democracia burguesa. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores vai passar por uma série de transformações no sentido de se aproximar cada vez mais do Estado capitalista e de se tornar uma alternativa eleitoral frente às demais agremiações políticas que existiam em nosso país. O que é que vai acontecer? Vai haver uma série de decisões no interior do partido. Várias correntes políticas que não concordavam com o programa do partido reformista vão sair do partido e vão ter a sua vida própria, vão formar novas organizações. Isso aconteceu com o Partido Operário Revolucionário, que foi o primeiro partido a ser excluído do PT, já em 1990, 89, 90. Depois a Causa Operária também vai ser expulsa do PT, e posteriormente a Convergência Socialista, que vai posteriormente dar ensejo à formação do PSTU, junto com uma série de outras organizações políticas. Então veja, o que é que nós temos hoje no nosso país? Nós temos um movimento socialista que
que vive uma época de desagregação, onde não só o movimento operário está profundamente dividido em várias centrais sindicais. Nós podemos citar aqui mais de 7 centrais sindicais, 7 que são reconhecidas, mas tem muito mais de 7, fora as que não são reconhecidas. Então o movimento operário sindical no Brasil está esfacelado e dividido em várias centrais sindicais. O movimento socialista do país completamente fragmentado em vários partidos e várias correntes políticas, né? Do ponto de vista da conjuntura internacional, nós passamos nas últimas 2 décadas por uma conjuntura extremamente desfavorável para o marxismo e para o movimento socialista, que foi a desagregação da União Soviética, o fim do leste europeu, que levou milhares e milhares de socialistas a abandonarem a perspectiva revolucionária e a se adaptarem completamente ao Estado burguês. Né? Então, essa é a nossa situação atual. Uma situação em que nós estamos num impasse histórico. Né? E é um momento para nós fazermos uma avaliação sobre a história do marxismo e da luta revolucionária no Brasil. Se nós não aprendemos agora, né, com o que se tornou o marxismo no Brasil e o movimento socialista no Brasil, nós não vamos para lugar nenhum. Com o que nós temos aí, no máximo, né, o que nós vamos continuar fazendo é mantendo os movimentos sociais completamente desarticulados um do outro, com corporativismo, cada um defendendo reivindicações específicas e dissociado do conjunto da luta social, né? Sindicatos completamente burocratizados, que hoje praticamente servem, né, de transmissão das políticas do Estado burguês e que estão na base de um governo que está administrando um Estado burguês, né? Correntes socialistas que têm pouca inserção no movimento social, algumas delas fazendo um esforço enorme para se constituir em alternativa para o movimento revolucionário, mas muitas delas que conservam os mesmos erros, as mesmas deformações do passado. Né? Então o que nós temos é isso. Tentativas de reorganização dos movimentos socialistas e a permanência de erros, deformações de um passado histórico que nós queríamos que nós pudéssemos superar, tivéssemos condições de superar. Né? Bom, é isso. E a exposição hoje é dedicada ao Dia Nacional da Consciência Negra. Né? A gente não poderia deixar de expressar nosso apoio e a nossa solidariedade à luta do movimento negro, né? Dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres e dos homens contra a opressão, e quiçá que o movimento negro possa superar seus limites e os seus horizontes atuais, que o mantém ainda, né, um pouco dissociado da luta socialista, e que eles possam se constituir também um pilar importante para a luta socialista em nosso país. É isso que nós queremos, porque a classe trabalhadora ela não tem uma cor, ela tem várias cores. E certamente os negros e os trabalhadores que vieram de todo esse processo de opressão vão ser fundamentais na luta pela revolução socialista em nosso país. Eu fico por aqui, a gente vai para o intervalo, depois a gente volta para